Leitura diária da Bíblia, dia 12. Antigo Testamento, Gênesis 25, Gênesis 26. E Abraão tomou outra mulher, cujo nome foi Queturá, a qual lhe deu à luz a Zinrã, e a Jocsã, e a Medã, e a Midian, e a Gisbaque, e a Suá. E Jocsã gerou a Seba, e a Dedã, e filhos de Dedã foram Assurim, e Letuxim, e Leuamim. E filhos de Midian, Efe a acento agudo, e Éfer, e Enoque, e Abida, e Elda. Todos estes foram filhos de Queturá, mas Abraão deu tudo quanto tinha a Isaque. E aos filhos de suas concubinas deu Abraão presentes, e enviou-os para longe de Isaque seu filho, enquanto ele vivia, até o Oriente, a terra oriental. E estes foram os dias de vida que viveu Abraão, 175 anos. E expirou, e morreu Abraão em boa velhice, ancião e cheio de dias, e foi unido a seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael seus filhos na caverna de Mequipela, na propriedade de Efron, filho de Zoar Eteu, que está em frente de Manré, herança que comprou Abraão dos filhos de Et. Ali foi Abraão sepultado, e Sara sua mulher. E sucedeu, depois de morto Abraão, que Deus abençoou a Isaque seu filho, e habitou Isaque junto a Beer-lahai-roi. E estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que lhe deu à luz Agar egípcia, serva de Sara. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Ismael, por seus nomes, por suas linhagens. O primogênito de Ismael, Nebaiote, logo Quedar, e Adbil, e Mibissam, e Misma, e Dumá, e Massá, Hadad, e Tema, e Getur, e Nafis, e Quedima. Estes são os filhos de Ismael, e estes seus nomes por suas vilas e por seus acampamentos, 12 príncipes por suas famílias. E estes foram os anos da vida de Ismael, 137 anos, e expirou Ismael, e morreu, e foi unido a seu povo. E habitaram desde Avilá até Siur, que está em frente do Egito vindo à Síria, e morreu em presença de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque de 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel arameu de Padã Arã, irmã de Labão arameu. E orou Isaque ao Senhor por sua mulher, que era estéril, e aceitou o Senhor, e concebeu Rebeca sua mulher. E os filhos se combatiam dentro dela, e disse: se é assim, para que vivo eu? E foi consultar ao Senhor. E respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há em teu ventre, e 2 povos serão divididos desde tuas entranhas, e um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E quando se cumpriram seus dias para dar à luz, eis que havia gêmeos em seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo ele peludo como uma veste, e chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, pegando com sua mão o calcanhar de Esaú, e foi chamado seu nome Jacó. E era Isaque de idade de 60 anos quando ela os deu à luz. E cresceram os meninos, e Esaú foi hábil na caça, homem do campo. Jacó, porém, era homem quieto, que habitava em tendas. E amou Isaque a Esaú, porque comia de sua caça, mas Rebeca amava a Jacó. E cozinhou Jacó um guisado, e voltando Esaú do campo cansado, disse a Jacó: rogo-te que me des a comer disso vermelho, pois estou muito cansado. Portanto foi chamado seu nome Idom. E Jacó respondeu: vende-me neste dia tua primogenitura. Então disse Esaú: eis que vou morrer, para que, pois, me servirá a primogenitura? E disse Jacó: jura-me hoje. E ele lhe jurou, e vendeu a Jacó sua primogenitura. Então Jacó deu a Esaú pão e do guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se, e foi-se.
Assim menosprezou Esaú a primogenitura. E houve fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, e foi-se Isaque a Abimeleque rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor, e disse-lhe: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, habita nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que jurei a Abraão teu pai, e multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras, e todas as nações da terra serão abençoadas em tua descendência. Porquanto ouviu Abraão minha voz, e guardou meu preceito, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. Habitou, pois, Isaque em Gerar. E os homens daquele lugar lhe perguntaram acerca de sua mulher, e ele respondeu: É minha irmã, porque teve medo de dizer: É minha mulher, que talvez, disse, os homens do lugar me matem por causa de Rebeca, porque era de belo aspecto. E sucedeu que, depois que ele esteve ali muitos dias, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando por uma janela, viu a Isaque que acariciava Rebeca sua mulher. E chamou Abimeleque a Isaque, e disse: Eis que ela é certamente tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? E Isaque lhe respondeu, porque disse: Talvez eu morra por causa dela. E Abimeleque disse: Por que nos fizeste isto? Por pouco haveria dormido alguém do povo com tua mulher, e haverias trazido sobre nós o pecado. Então Abimeleque mandou a todo o povo, dizendo: O que tocar a este homem ou a sua mulher certamente morrerá. E semeou Isaque naquela terra, e achou aquele ano 100 por 1, e o Senhor o abençoou. E o homem se engrandeceu, e foi engrandecendo-se cada vez mais, até fazer-se muito poderoso, e teve rebanho de ovelhas, e rebanho de vacas, e grande número de servos, e os filisteus tiveram inveja dele. E todos os poços que os criados de Abraão seu pai haviam aberto em seus dias, os filisteus os haviam fechado e enchido da terra. E disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso que nós te fizeste. E Isaque se foi dali, e assentou suas tendas no vale de Gerar, e habitou ali. E voltou a abrir Isaque os poços de água que haviam aberto nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus haviam fechado, depois de Abraão ter morrido, e chamou-os pelos nomes que seu pai os havia chamado. E os servos de Isaque cavaram no vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar brigaram com os pastores de Isaque, dizendo: A água é nossa. Por isso chamou o nome do poço Ezeque, porque haviam brigado com ele. E abriram outro poço, e também brigaram sobre ele, e chamou seu nome Sitna. E apartou-se dali, e abriu outro poço, e não brigaram sobre ele, e chamou seu nome Reobote, e disse: Porque agora nos fez alargar o Senhor e frutificaremos na terra. E dali subiu a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor aquela noite, e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, que eu sou contigo, e eu te abençoarei, e multiplicarei tua descendência por causa do meu servo Abraão. E edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e estendeu ali sua tenda, e abriram ali os servos de Isaque um poço. E Abimeleque veio a ele desde Gerar, e Alzate, amigo seu, e Ficol, capitão de seu exército. E disse-lhes Isaque: Por que vindes a mim, pois que haveis me odiado, e me expulsastes dentre vós? E eles responderam: Vimos que o Senhor é contigo, e dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e faremos aliança contigo, que não nos faças mal, como nós não te tocamos, como somente te fizemos bem, e te enviamos em paz. Tu agora, bendito do Senhor.
Então ele lhes fez banquete, e comeram e beberam. E se levantaram de madrugada, e juraram um ao outro. E Isaque os despediu, e eles se partiram dele em paz. E naquele dia sucedeu que vieram os criados de Isaque, e deram-lhe notícias acerca do poço que haviam aberto, e lhe disseram: Achamos água. E chamou-o Seba, por cuja causa o nome daquela cidade é Berseba até hoje. E quando Esaú foi de 40 anos, tomou por mulher a Judite filha de Bieri Eteu, e a Beisimete filha de Elon Eteu, e foram amargura de espírito a Isaque e a Rebeca. Novo Testamento, Mateus 10, 1-31. Jesus chamou a si os seus 12 discípulos, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e curarem toda a enfermidade e toda a doença. E os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé, e Mateus o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, por sobrenome Tadeu, Simão o zeloso, e Judas Iscariotes, o mesmo que o traiu. Jesus enviou esses 12, e lhes mandou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Em vez disso, ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando fordes, proclamai, dizendo: Perto está o reino dos céus. Curai os doentes, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, recebestes de graça, dai de graça. Não tomeis convosco ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem bolsas para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno de seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informai-vos de quem nela seja digno, e ficai ali até que saiais. E quando entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz, mas se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. E quem quer que não vos receber, nem ouvir vossas palavras, quando sairdes daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do julgamento mais tolerável será para a região de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas em meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como pombas. Porém tende cuidado com as pessoas, porque vos entregarão em tribunais, e vos açoitarão em suas sinagogas, e até perante governadores e reis sereis levados por causa de mim, para que haja testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não estejais ansiosos de como ou que falareis, porque naquela mesma hora vos será dado o que deveis falar. Porque não sois vós os que falais, mas sim o Espírito do vosso Pai que fala em vós. E irmão entregará irmão à morte, e pai ao filho, e filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. E sereis odiados por todos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, então, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. O discípulo não é superior ao mestre, nem o servo superior ao seu senhor. Seja suficiente ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se ao chefe da casa chamaram de Beelzebu, quanto mais aos membros de sua casa. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não se revelará, nada oculto que não se saberá. O que eu vos digo em trevas, dizei na luz, e o que ouvis ao ouvido, proclamai sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma,
temei mais aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma pequena moeda? Mas nenhum deles cairá em terra contra a vontade de vosso Pai. E até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Assim, não tenhais medo, mais valeis vós que muitos pardais. Provérbios. Provérbios 1:20 da manhã -33. A sabedoria grita pelas ruas, nas praças ela levanta sua voz. Ela clama nas encruzilhadas, onde passam muita gente, às entradas das portas, nas cidades ela diz suas mensagens. Até quando, ó tolos, amareis a tolice? E vós zombadores, desejareis a zombaria? E vós loucos, odiareis o conhecimento? Convertei-vos à minha repreensão, eis que vos derramarei meu espírito, e vos farei saber minhas palavras. Mas porque eu clamei, e recusastes, estendi minha mão, e não houve quem desse atenção, e rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes minha repreensão. Também eu rirei em vosso sofrimento, e zombarei, quando vier vosso medo. Quando vier vosso temor como tempestade, e a causa de vosso sofrimento como ventania, quando vier sobre vós a opressão e a angústia, então clamarão a mim, porém eu não responderei, de madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porque odiaram o conhecimento, e escolheram não temer ao Senhor. Não concordaram com meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Por isso comerão do fruto do seu próprio caminho, e se fartarão de seus próprios conselhos. Pois o desvio dos tolos os matará, e a confiança dos loucos os destruirá. Porém aquele que me ouvir habitará em segurança, e estará tranquilo do temor do mal. Senhor soberano, Tu és o Deus que vê e conhece todas as coisas, operando mesmo através dos planos humanos para cumprir Tua vontade. Ao refletirmos sobre a importância de Te honrar em nossos relacionamentos familiares e mordomia, convence-nos onde falhamos. Ajuda-nos a santificar o sábado e a Te amar com todo o nosso coração, alma e força. Que demos testemunho da Tua verdade com ousadia e vivamos vidas que tragam glória ao Teu nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém.